Bem-vindos a esse canal YouTube, no Falando o Início de hoje, com uma pergunta múltipla e insistente. Começar por Clara Fontes, com 28 curtidas. Quando li o tema do vídeo, logo pensei nas análises mal conduzidas. Imaginei que o Dunker ia falar sobre isso e não deu outra. É um assunto urgente e infelizmente muito pouco falado nos circuitos psicanalíticos. Estragos são feitos no próprio dispositivo analítico por profissionais muitas vezes bem posicionados. Tanto se fala do não todo, de um saber que não se pretende absoluto, mas na prática muitos analistas se colocam nesse lugar do detentor de verdade última sobre o outro, a despeito do que o próprio sujeito tem a dizer sobre isso, ironicamente exercendo justamente o oposto do que pregam em seus discursos sobre a clínica. Alienando ainda mais o paciente ao outro, alienados que estão às suas próprias verdades. A tal incoerência gritando alto e o psicanalista que não se escuta. Lamentável que ainda hoje práticas assim sejam tão comuns, inclusive em escolas importantes onde muitas vezes não há sequer lugar para tais questionamentos. De fato, gente, essa é uma pergunta onde a gente não tem muito consenso, muitos textos a respeito, e concordo com o clima aqui das colocações de que é um assunto muito importante para a vida das pessoas, para que a gente possa, por exemplo, detectar, né, efeitos iatrogênicos que qualquer método de tratamento possa vir a despertar, né? Os efeitos iatrogênicos de negligência, de imperícia, né, de imprudência. Como que a gente sabe, né, que isso pode estar em curso quando estamos no interior de uma relação que é, por definição, assim, baseada na análise das distorções que essa mesma relação acaba impondo, né? Chamada transferência. Eu posso estar, assim, no momento de mudar de psicanalista justamente porque eu estou absolutamente, intensamente, há muito tempo ligado àquele psicanalista e, bom, a análise não consegue produzir uma separação, uma desalienação, uma redução, né, desse apaixonamento, ou dessa valência assim, amorosa dentro da análise. Não é simples, né? Estou trazendo esse exemplo para dizer assim, não é óbvio que a gente tem que trocar de analista quando as coisas vão assim, obviamente mal. Esse não é o objetivo, né? Não é assim, não, tem que, o furor Sanandes tem que curar, mas ela deve aliviar a angústia, reduzir as inibições e dissolver ou movimentar, pelo menos, alguns sintomas. Às vezes, quando os sintomas são graves, são bem definidos e eles não se mexem, e eles, bom, a gente muda de um lado para outro lado e tenta por aqui, tenta por lá e a coisa não vai, eu acho que esse é um bom critério para a gente dizer assim, talvez tenha algo nessa transferência que não tá dando condições para que isso seja abordado. E quando eu digo assim algo nessa transferência, eu não necessariamente me refiro a imperícia, imprudência ou negligência do analista, ou mesmo a condução do próprio método, né? O sentimento de que a gente está patinando, de que eu disse isso de novo e que nada mudou, e eu lembrei ainda mais uma vez daquilo, mas eu sinto que eu não estou andando. Esse é um ponto interessante, porque é extremamente subjetivo, né? Às vezes, você, do seu olhar, assim, da sua posição de analista, você vê o paciente caminhando, mas a pessoa acha que não. Ela sente que não, ela se sente dominada por uma repetição maior, que ela não sai daquele lugar e etc. Por exemplo, começando a responder aqui a pergunta, essa sensação de repetição, de que estamos andando em círculos, que não estamos indo para nenhum lugar, que, por exemplo, né, derivando um pouco disso, que as coisas não se acumulam na análise, né, que você não tem retomadas, que você não tem, olha, significantes que insistem, questões que são assim velhas conhecidas e que se representam assim com variantes, com novas angulações. Isso é um sinal de que, vamos dizer assim, talvez a angústia esteja impedindo que a gente mude o ângulo de escuta.
né? Que a gente mude o ângulo de fala, que a gente crie aquela fala que eu chamo assim de fala acontecimental. Aquela fala que você percebe que quando ela vem, a partir de então, nós não somos mais os mesmos, né? Nós, sim, uma maneira de falar da transferência. Tem uma relação assim com o inconsciente, tem uma relação consigo, tem uma relação ética com o próprio desejo, que elas não precisam de um grande analista. Que alguém assim, que é grande no sentido assim, é mega, super bem formado, experiente, não sei o quê, com anos de supervisão, mas alguém com uma boa escuta, às vezes é muito mais eficaz, né, é suficiente para aquele analisante. E isso não tem que ver, e outro fator, com a gravidade do quadro. Quando que o analista precisa trabalhar, né? Quando ele é mais demandado, mais exigido enquanto tal, né? Quando o sujeito, assim, ele não consegue fazer a sua própria análise, né? Ele não consegue levantar-se questões, indagar-se sobre seus sonhos, escutar repetições, olhar para o seu sintoma como assim algo que tem a ver com ele, perceber os embrólios das vidas de relação, das vidas amorosas, como algo onde ele tem alguma participação, ainda que ele não saiba exatamente qual é. Ou seja, há sujeitos que parecem assim sacar como funciona uma análise muito mais rápido, muito mais fácil do que outros. Então você vai dizer, muitas vezes essa diferença... Bom, tem muitas pessoas que têm assim, uma expectativa de que a análise vai transformá-las em Einsteins, em heróis do Naruto Isa TKM, que vão ser assim o Full Metal Alchemist da próxima geração do Evangelion. Cara, você é só uma pessoa. É uma pessoa legal, ok, você pode se virar melhor com as encrencas, mas... você não é o Dalí, nem o Van Gogh, você não é essa pessoa especialíssima que você acha que a análise pode te transformar. Essa redução de danos, vamos chamar assim, ela pode ser dolorosa e ela pode ser sentida como, poxa, eu tô me decepcionando, porque eu ambicionava, né, respostas e mudanças que eu acho que eu não vou ter aqui. Nesse caso, às vezes é importante, né, a gente